Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula explicando como realizamos a implementação do Flowshop permutacional dentro do C Sharp. Então, até agora nós já tivemos dois algoritmos diferentes implementados. Um que faz simplesmente geração de sequências aleatórias e analisa qual que é o makespan de cada uma delas e nos retorna qual foi a sequência aleatória gerada que teve o melhor makespan. E um outro algoritmo que ele acaba fazendo a busca em vizinhanças a partir de soluções iniciais. E agora, nesse vídeo mais especificamente, o que nós vamos trabalhar aqui é um pouco da parte gráfica, como fazer desenhos das nossas soluções. Então mexi um pouquinho aqui já, deixando mais organizado o nosso formulário, e criei aqui um Picture Box, que eu dei o nome de Pique Desenho. Esse pique desenho, ele tem um tamanho de 600 de largura por 400 de altura. Então esse foi o tamanho aqui que eu defini para esse Picture Box. E quando nós queremos desenhar aqui no C Sharp, existe mais do que uma maneira. Duas das maneiras que eu acabo utilizando e na verdade para tudo que eu precisei até hoje fazer aqui dentro do C Sharp foram suficientes, são uma delas desenhar direto no Picture Box e a segunda é desenhar num objeto do tipo bitmap e depois associar essa imagem do bitmap à imagem do Picture Box. Então o que eu vou passar aqui para vocês nesse momento é essa segunda opção. Nós realizaremos desenhos num bitmap e depois que tivermos o desenho no bitmap, associaremos esse desenho à imagem do Picture Box. Então aqui na sequência, o que nós vamos precisar? Vindo no código, lá na parte da classe problema FSP, criei aqui dois métodos que eu vou explicar com detalhes cada um dos itens deles. Então tem um primeiro método que se chama desenhar solução máquinas nas linhas. Como o próprio nome ali já coloca, o que é nesse desenho de solução, cada linha representará uma máquina, de forma que se nós temos ali na nossa instância 5 máquinas e 18 tarefas, nós teremos cada linha para uma máquina e aparecerá ali nas colunas cada uma das tarefas. E também tem um outro método aqui, que o que ele faz é desenhar a solução com as tarefas nas linhas. Então, se nós tivermos 18 tarefas e 5 máquinas, como nesse exemplo que nós estamos trabalhando, teremos 18 linhas, uma para cada uma das tarefas, e teremos um retângulo equivalente ali para cada uma daquelas máquinas. Então, vou explicar aqui primeiro com mais detalhes essa desenhar solução máquinas nas linhas, e depois vai ser muito parecido o que desenha as tarefas nas linhas. Então, primeira coisa, esse método desenhar solução máquinas nas linhas, ele recebe um objeto do tipo dado e sequência, que eu chamei aqui de sequência desenho. E o retorno desse método é um bitmap. Esse bitmap que nós queremos retornar, eu vou criar aqui chamado de bitmap desenho. E lá embaixo no nosso código tem aqui return desenho. Então, nesse bitmap chamado desenho que foi criado, nós iremos realizar todo o desenho. O que nós fazemos aqui como as instruções iniciais? Primeiro, bitmap desenho igual a no bitmap, abre parênteses, 600,400, fecha parênteses. O que isso daqui quer dizer? Que nós estamos criando um bitmap que tem tamanho de 600 de largura por 400 de altura. Depois disso, temos essa linha de código, graphics g igual a graphics.fromImage de desenho. Aqui nós estamos associando esse objeto do tipo graphics, chamado G, com aquele nosso bitmap chamado desenho. Significa que quando nós realizarmos, utilizando o objeto G, os comandos para os desenhos serem feitos, eles serão feitos lá naquele bitmap que nós criamos chamado desenho. Tem aqui um random aleatório no random 1, que daqui a pouco vocês vão entender o funcionamento dele, que é basicamente para gerarmos cores aleatórias para cada uma das nossas tarefas ou cada uma das nossas máquinas. Aí aqui o que nós começamos fazendo?
O que é esse primeiro g.fillRectangle brushes.white 00 400 faz? Vou colocar aqui uma descrição desse método do método fill.rectangle do objeto G. Existem aqui algumas assinaturas para esse método. Uma assinatura é passar aqui um brush, lá um pincel, e um retângulo. Então existe aqui esse objeto, tipo retângulo, que nós podemos fazer. Outra coisa é passar um brush e um retângulo que seja de um tipo ponto flutuante. E uma outra opção também aqui é passar um pincel, float x, float y, float largura, float altura, ou a mesma coisa, só que com o x, o y, a largura e a altura sendo valores inteiros. O que isso daqui faz? Vamos trabalhar com isso aqui do inteiro, que foi o que eu utilizei aqui ao longo do nosso código. Nós vamos passar um pincel. Qual que é o x inicial para começar a desenhar o retângulo? Qual que é o y inicial? Qual que é a largura desse retângulo e qual que é a altura desse retângulo? Então isso lá no Picture Box, lembre-se sempre que o padrão do C# é que o 00 esteja aqui, no superior esquerdo. Quando vamos aqui para a direita, aumentamos o x, e quando vamos para baixo, aumentamos o y. Então esse aqui é o ponto 00 e esse aqui é o ponto 600, 400. Quando eu coloco para desenhar, por exemplo, um retângulo que tem início em 00 e tamanho de largura 600 e altura 10, vai começar aqui no 00, terá 600 de largura, que é todo o nosso Picture Box, e 10 de altura, um pedacinho aqui sendo desenhado. Então, o que nós estamos fazendo aqui inicialmente? Essa instrução g.fillRectangle brushes.white 00 600 400, nós estamos desenhando um retângulo branco, inteiramente branco, que tem início no 00, que tem largura 600 e altura 400. Ou seja, nós estamos pintando essa imagem inteira de branco. E daí aqui embaixo tem um outro comando que nós estamos fazendo. Iniciando no 25, 25, com largura 550 e altura 350, fazendo um retângulo que é inteiro preto. Ou seja, nós estamos criando ali uma margem branca que vai acabar tendo tamanho 25 essa margem e dentro ali colocando a parte preta. De maneira que nós realizaremos os desenhos, vocês vão poder observar ali para frente, aqui dentro desse retângulo menor, que começa no 25, 25 e tem largura 550, 350. De forma que o que ficar preto ao final significa que é a ociosidade. O que ficar branco é a margem que nós temos desse nosso desenho. Só para não confundir, às vezes, o que está no Picture Box com o que está no formulário. Então, nesse caso aqui, criei essa margem. Aí o que nós vamos fazer? Queremos colocar uma cor para cada uma das nossas tarefas, né? Uma vez que nós vamos ter aqui cada linha como sendo uma máquina, se nós pensarmos dentro da mesma máquina para diferenciarmos cada uma das tarefas, uma maneira natural de fazer isso é ter uma cor para cada uma das tarefas. Só que se a tarefa 5, por exemplo, tem uma cor na máquina 1, ela vai ter que ter a mesma cor na máquina 2, a mesma cor na máquina 3 e em cada uma das máquinas seguintes. Então nós estamos criando aqui um vetor do tipo brush chamado pincel, onde esse vetor tem o tamanho e o número de tarefas. E aqui dentro desse laço de for, nós vamos associar uma cor para cada uma das tarefas. Então, quando nós temos pincel na posição I, nós estamos querendo dizer qual que é a cor da tarefa na posição I. E daí, essa cor aqui, estou gerando ela de forma aleatória. Então, vou gerar aqui essa cor, é uma cor que vem lá de um padrão ARGB.
O A, que acaba medindo ali como que é a opacidade, a gente acaba deixando aqui o 255, que é a figura ali não ter alguma transparência, né? Aqui nesse exemplo. Se nós mudássemos aqui para 150, 100, 50, a figura começa a ter um pouquinho mais de transparência. Então, depois você faz alguns testes aqui, trocando esse valor de opacidade. Aí, próximo componente, que é o R, né? Então, tem lá o alfa, daí que refere àquela parte da opacidade, o R, que é da cor vermelha, o G, que é da cor verde, e o B, que é da cor azul. Então, a gente vai gerar aqui um valor, e esse aleatório.next, o que ele faz é gerar um número inteiro aleatório não negativo, então começa lá em 0, que seja menor do que o máximo especificado. Isso aqui gerará um valor aleatório entre 0 e 255. A mesma coisa aqui para o verde e a mesma coisa aqui para o azul. Então, nós vamos ter aqui uma cor associada a cada uma das tarefas. Uma vez que nós temos essa cor, dentro dessa nossa estrutura, dado e sequência, na maneira como ela está agora, não aparece ainda qual que é o instante de início e término de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas. O que nós temos na sequência desenho, por enquanto, da maneira como nós definimos, é simplesmente qual que é o makespan e qual que é a sequência. Então, nós vamos precisar aqui calcular qual que é o instante de início, fim de cada tarefa em cada máquina. E isso depende de qual que é essa nossa sequência lá no objeto sequência desenho. Depois que esse comando aqui é executado, nós vamos ter ali salvo naquela matriz retorno, que é uma propriedade aqui dessa nossa classe, qual que é o instante de início e fim de do processamento de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas. Bom, faço aqui uma definição do que é a nossa altura. Então, aqui, repare o seguinte, nós temos um desenho, um bitmap de altura 400, mas queremos deixar uma margem de 25 em cima, embaixo, no lado esquerdo e no lado direito. Então, a altura útil que nós temos dele é 350. De forma que, fazendo isso daqui, 350 dividido pelo número de máquinas, vai nos fornecer qual que é a altura que nós teremos para cada uma das máquinas. Então, por exemplo, aqui no caso que nós temos 5 máquinas, o 350 por 5 vai dar 70. Então, nós vamos desenhar cada um dos retângulos de tamanho 70. Poderia fazer um pouquinho menor do que o 70, isso vai ficar aí como cargo de tarefa para vocês, para ter um espaço entre uma máquina e outra. Aqui nesse momento eu estou fazendo sem espaço ali entre uma máquina e outra, conforme vocês verão no desenho depois de desenhado. Uma coisa importante que eu quis chamar a atenção aqui é que quando nós declaramos essa variável altura como sendo do tipo inteiro, se essa divisão aqui não for um inteiro, será convertida aqui para um inteiro. Tá? Então, depois pode até fazer alguns testes colocando no lugar de 5 máquinas, que dá a divisão exata a 6 máquinas, e ver o que acontece com esse valor aqui de altura. Escala largura, qual que é a nossa ideia aqui? Nós vamos ter 550 de largura do nosso desenho, desse nosso bitmap chamado desenho. Se nós pegássemos simplesmente os instantes de início e fim de cada uma das tarefas para desenhar, se por acaso o makespan for 80, vai ocupar só um pedaço pequeno do desenho e ficará um espaço gigante sobrando. Se o nosso makespan fosse 800, não caberiam todos os desenhos dentro do nosso bitmap. Então o que nós vamos fazer aqui é uma conversão de escala, dividindo 550, que é a nossa largura útil, pelo makespan que nós temos. E isso daqui, obviamente, vai ser muito difícil ser algo inteiro que ocorra uma divisão exata. Então, por isso essa variável escala largura é do tipo double. Só que makespan é uma variável do tipo inteira. E dentro do C#, se nós fazemos uma operação que envolve aqui na divisão uma variável inteira, o resultado retornado aqui nessa variável escala largura será inteiro. Então, o que nós precisamos é fazer esse comando, com as maneiras, para converter aqui nesse momento, tratar o valor da makespan como sendo tipo double. Então, nós não estamos
convertendo lá que a partir de agora o makespan é do tipo double, mas que nessa operação daqui é para considerar o makespan como sendo double. E daí com isso nós vamos conseguir ter ali essa escala para a largura no desenho. Agora vamos fazer aqui o desenho propriamente dito. Começa lá com tarefas, né, fazendo um id começando em 0, enquanto i for menor que o número de tarefas, i mais mais, de j igual a 0, até, enquanto j for menor que o número de máquinas, j mais mais. E aqui, lembra que naquele objeto, no fill rectangle, nós poderíamos passar o pincel e um retângulo, ou fazer aquilo de passar qual que é o x inicial, o y inicial, largura e altura. Para não ficar uma linha tão grande aqui, nesse do retângulo, acabei dividindo. Cria aqui um objeto retângulo, e esse objeto retângulo, né, que é do tipo Lock Rectangle, ele vai ter o seguinte: o inicial dele, o x inicial dele, é 25. Começa aqui porque nós temos essa margem, então esse 25 aqui faz aquele papel da margem. E daí, que vai pegar aqui qual que é a escala da largura, multiplicado pela matriz retorno I na J. Como nós temos lá o escala largura como sendo algo do tipo double, e nós queremos colocar aqui usando um rectângulo do tipo inteiro, né, que esse rectângulo ali são os inteiros, se quiséssemos colocar diferente, teria que fazer lá com o rectângulo F, nós vamos ter que também realizar essa conversão aqui para inteiro. Isso daqui nos fornece qual que é o nosso x inicial. O y inicial, dado aqui por 25 mais altura vezes j. Então, a cada vez que nós aumentamos o j, nós vamos aumentar aqui em altura qual que é aquele valor do y inicial. Aí depois, para nós sabermos o tamanho desse nosso retângulo em termos de largura, acaba sendo definido pela duração da tarefa, que é pegar aqui um instante de fim menos um instante de início, né? Lembrando que nós acessamos lá a matriz retorno na linha I, coluna J mais número máquinas, nós vamos ter um instante de término daquela tarefa e na máquina J. E quando nós pegamos aqui simplesmente matriz retorno na linha I, coluna J, é o instante de início de processamento daquela tarefa I na máquina J. Então isso aqui dá duração do processamento. Tá? Ou poderia pegar até lá pelo tempo processamento, não teria menor problema. Tá? Até que ficaria um pouquinho mais rápido que realizar essa conta daqui. E daí isso daqui nós vamos explicar pela escala largura. E a altura desse retângulo está ali definido como altura. Isso daqui vai fazer, então, uma vez que nós temos o retângulo, desenhar o retângulo utilizando o pincel associado àquela tarefa, ou seja, o pincel lá da posição I. E aqui desenhamos o retângulo. Isso aqui desenha todo o nosso processo e damos aqui o return desenho. Ou seja, é retornado esse objeto do tipo desenho, como sendo lá um objeto de nome desenho, que é do tipo bitmap. Agora, lá no nosso formulário, nesse botão teste, o que nós podemos fazer aqui? Colocar aqui a mesma coisa que nós tínhamos anteriormente, colocar aqui a solução máquinas na linha, né, porque era o que eu estava explicando para vocês, ali no código anterior, desenhar solução máquinas na linha, coloca o seguinte, depois de tudo aquilo que nós já tínhamos, que um bitmap AAA, posso até mudar, me deixar um pouquinho melhor esse nome aqui, né, colocar assim, desenho, solução, bitmap desenho, solução, vai receber o retorno desse método aqui, desenhar solução máquinas na linhas, onde é passado ali como parâmetro a nossa, aqui não é, aqui nessa barra, a nossa melhor sequência, que é um objeto lá, que ele é do tipo dado sequência. E daí aqui nós colocamos que picdesenho.image igual a desenho solução. Executando esse código daqui, né? Agora fazendo aqui a execução dele, coloquei ali no botão iniciar, colocar aqui primeiro só 10.000 sequências geradas aleatoriamente, mesmo fazer isso aqui rápido, colocando aqui esse botão teste, foi lá 113 milissegundos que demorou,
a melhor sequência que foi gerada, que é lá um 9, 16, 14, 1, 12 e assim por diante. E aqui está o nosso desenho. Né? Então, o que ficou? Lembrando, aquela nossa margem branca, porque primeiro nós desenhamos um retângulo que era inteiramente branco, aqui do 00 até os 600, 400. Depois desenhamos esse retângulo preto aqui no meio do retângulo maior, deixando uma margem de 25 em cada um dos lados, em cima e embaixo. E após isso fizemos aqui o desenho de cada uma das tarefas, né, para cada uma das máquinas. Então aqui nós temos essa organização do nosso desenho. Se pegasse aqui e colocasse, agora fazer um pouquinho maior, vou colocar lá com 100.000 sequências aleatórias, está lá executando, agora demorou 1 segundo e pouquinho, está lá no melhor sequência, fez aqui o desenho. E essas cores vão ser sempre aleatórias. Vou pegar aqui, ó, que nesse caso saiu ali a primeira tarefa com esse azul clarinho. Se nós pegarmos e fizermos de novo, e 100.000, saiu a nova sequência, está ali como um verde, e a terceira saiu com azul clarinho. Da maneira que nós fizemos essa geração aleatória de cor, até existe a possibilidade de nós termos duas cores iguais para tarefas diferentes. Nós não fizemos qualquer tipo de controle para não permitir com que tenham cores iguais ou cores muito parecidas. Então, uma outra possibilidade, se a gente quisesse fazer, é também ter lá, quando carrega aquele arquivo problema FSP, trazer para cada uma daquelas tarefas mais 4 colunas, colocando ali qual que seria o valor de A, qual o valor de R, qual o valor de G, qual o valor de B. E daí geraria a cor conforme aquela que fosse ali passada inicialmente, né? Seria uma alternativa a ser colocada. Tinha comentado com vocês que aquele parâmetro... nós estamos deixando sempre aqui como 255. Vou colocar aqui um diferente, vou colocar um valor 85, vou colocar um bem mais baixo, só para vocês observarem a diferença do que vai acontecer ali no momento do desenho. Então, para ser rápido, fazer aqui com 10.000 soluções mesmo. E daí vê que ele fica bem claro e o preto acaba daí predominando, porque nós temos um negócio que tem uma certa transparência ali com aquele fundo preto. Então, poderia fazer uma outra estratégia aqui. No lugar de colocar então esse nosso fundo preto, poderia colocar a margem preta, fazer aqui, e o nosso fundo como sendo branco. O que aconteceria se fizesse dessa forma daqui? Realizando aqui o nosso desenho. Olha lá. Agora, como tem uma transparência grande, né, essa opacidade está baixa ali do nosso desenho, acaba às vezes até se confundindo aqui com o branco. Posso colocar aqui um pouquinho maior, então, colocar isso aqui 155. E esses testes podem ser realizados ali conforme melhor cor ou até vendo da parte do desenho quais cores são legais. Então aqui nós temos essas nossas possibilidades. Como que fica melhor a representação vai aí da percepção de cada um, e até existem estudos de design para essa parte de cor. Mas aqui, quero mostrar para vocês é que definindo qual que é o valor de A, de R, de G e de B, nós conseguimos desenhar da maneira que nós quisermos isso daqui. Então, nesse vídeo, fiz aqui a explicação de como que nós realizamos o desenho da solução, colocando cada máquina numa linha, e no próximo vídeo explicarei como que nós fazemos um método para colocar cada tarefa em uma linha. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.